Uma maravilhosa tarde a todos, queridos irmãos, queridos amigos, queridos colegas de estudo e de trabalho da doutrina espírita. Mais uma terça-feira nos encontramos para a explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita na live do Facebook da Sociedade Espírita Esperança e com o pessoal aqui do Google Meeting participando em real time com a gente nesse bate-papo querido, gostoso do nosso Evangelho. E hoje nós vamos avançar, dar um passinho a mais. Agora retornou, tinha dado uma travada no sinal do Facebook, mas agora retornou. E eu quero iniciar, pessoal, o trabalho de hoje, que é feito por mim, Leandro. E por mim, a Astrid. E mais, está conosco aqui a Magda, a Ares. Daqui a pouco vai entrar mais uns colegas, né? Muito obrigado pela participação de vocês. Essa equipe está se formando uma equipe boa aí da explanação do Evangelho. Responsa. Pessoal, eu quero ler para vocês como leitura edificante de elevação do pensamento, um trechinho do capítulo 4 desse livro, Perturbações Espirituais. Ele é o segundo da trilogia Transição Planetária. Tem a Transição Planetária, Perturbações... Perdão, ele é o terceiro. Ele é o terceiro. O segundo é o Amanhecer de uma Nova Era e esse aqui fecha a trilogia da Transição Planetária. E eu quero ler para vocês um trechinho que me tocou muito fundo no coração, que é um discursinho pequeno do Bezerra de Menezes orientando aquela equipe de trabalho que iria sair para trabalhar, né, para fazer aquele socorro aos espíritos. E o Bezerra, ele fala o seguinte, ó: nesse grave momento de transição planetária, as hostes do Senhor estão atentas às ocorrências de todo porte que sucedem na seara dos trabalhadores da última hora, no caso, os trabalhadores espíritas, advertindo-os quanto às responsabilidades assumidas antes da reencarnação. Compreensivelmente, esse é um período de turbulência, como ocorre em todos aqueles em que se manifestam as crises para as mudanças que objetivam o progresso moral e a evolução do pensamento espiritual, exigindo muita prudência e reflexão antes das ações. Não se deve atuar de maneira intempestiva, buscando-se sempre a figura do incomparável Jesus como modelo único, interrogando-se quando a situação for vexatória. Que faria o mestre nesse momento? Que agiria? Como agiria? Então, com esse texto do Bezerra de Menezes, eu passo a palavra para Astrid para fazer a nossa oração de início dos trabalhos de hoje. Muito bem, então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, Supremo Criador do Universo, Criador de todos nós, agradecer por mais um dia de vida, por todos termos despertado nessa manhã de terça-feira, e pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, não fisicamente, mas em pensamento, emanando boas energias, agradecendo também por essa leitura edificante, e que a gente possa então elevar os nossos pensamentos, se harmonizar, aquietar nossa mente, serenar o nosso coração, para que então nós podemos estar abertos as reflexões que nós vamos fazer na tarde de hoje. Então, humildemente, nós pedimos permissão para iniciar nossa explanação do Evangelho. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Nós vamos ver hoje... Eu vou falar um pouquinho sobre o item 1, 2 e 3, né? E o item 4 e 5 e 6, que são os textos que discorrem sobre esses assuntos, mas o tema principal é por que Jesus fala por parábolas. E a Astrid vai falar sobre o item 8 e 9 e 10, ali, um texto um pouquinho mais longo também, que é não procureis os gentios.
Então, como de costume, vamos ler os textos evangélicos e depois comentar um pouquinho sobre o significado deles, né, trazendo para a nossa realidade atual, que é o objetivo da explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa. Isso está lá em Mateus capítulo 5, versículo 15. Ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com um vaso ou a coloca debaixo da cama, mas coloca sobre um candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Porque nada há oculto que não acabe por ser descoberto, nem escondido que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. Esse está lá em Lucas capítulo 7, versículo 16 e 17. Seus discípulos se aproximaram e lhe disseram: por que tu falas por meio de parábolas? E Jesus respondeu: é porque a vós outros foi dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não foi concedido. Porque ao que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando diz: ouvireis com os ouvidos e não entendereis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo tornou-se insensível, e seus ouvidos tornaram-se surdos, e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não escutem, seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Jesus Cristo, eu acho que é de concordância geral, foi o maior pedagogo que já pisou a face desse planeta. A pedagogia de Jesus é genial, pessoal, mas ela é um pouco complexa. Por quê? Jesus Cristo ele desvendou um mistério que nos séculos e milênios vários pedagogos da história, vários estudiosos da arte de ensinar até hoje ainda não conseguiram atingir o nível que Jesus Cristo naturalmente desenvolveu na Terra na implantação do Evangelho, que era falar a doutos e a incautos, que era falar a pessoas de grande sabedoria e a pessoas muito simples, de uma maneira que tanto um quanto o outro pudesse aurir dali algo útil. Por isso, Jesus falava por parábolas. Quando Jesus diz, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, é um alerta que ele estava fazendo não só a religião judaica, que tinha lá os seus ensinamentos, que só eram entregados aos iniciados, aqueles que eles consideravam gentios, né, que eram os pagãos, os não iniciados na religião judaica, não tinham direito a ler a Torá, não tinham direito a receber os ensinos da mesma maneira que os iniciados. Então era como assim, aquelas pessoas não eram puras o suficiente, então elas não mereciam aprendizado. Quanto menos elas soubessem, mais elas ficavam na lama, mais elas ficavam à margem da sociedade, e para os poderosos isso era muito importante. E essa situação foi empurrada com a barriga até o advento no século XV, lá, da criação da prensa, né, pelo Gutenberg, e a revolta, né, o protesto de Martinho Lutero, que traduziu a Bíblia para o alemão, que foi traduzido para o italiano, para o inglês, e a partir dali todo mundo teve acesso aos escritos, né, aos ensinamentos de Jesus. Mas quando Jesus diz não coloqueis a candeia debaixo do alqueire ou sob o alqueire, que é a mesma coisa, né, Jesus estava fazendo um alerta, uma crítica construtiva a essas doutrinas que não se esforçam, que segregam as pessoas que eles julgam não ter o conhecimento. E aí muitas pessoas dizem assim, mas Jesus fazia o mesmo. Porque tem um texto de Jesus que ele diz, porque a eles não foi dado saber, eu acabei de ler.
Só que, pessoal, Jesus Cristo ensinava a todos, só que de maneiras pedagógicas diferentes. Como é que... Eu vou dar um exemplo para vocês que uma vez eu assisti numa palestra, um congresso espírita que teve aqui em Gramado, Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, a Sandra Borba, né, aquela baiana que fala de maneira maravilhosa, muito bem humorada, super sábia, ela falando sobre evangelização e falando sobre esse trecho do Evangelho. E a Sandra dizia assim: como é que tu fala para uma criança que o bichinho de estimação dela morreu? Tu chega para a criança e diz assim: ó, o teu bichinho de estimação teve um problema de saúde grave, ele teve um infarto, ele morreu, agora nós vamos enterrá-lo. É assim que tu fala? Não, se fala assim: olha, papai do céu chamou o bichinho, ele virou um anjinho, agora ele foi pro céu, ele vai cuidar da gente lá de cima. Gente, não se tá mentindo para a criança. Tu não tá fazendo, não tá mentindo para ela. Tu tá falando de uma maneira que dentro do entendimento dela, né, dentro da condição intelectual dela, ela não vai ser impactada, ela não vai rejeitar, ela vai entender e ela vai ter um alento, um consolo e ela vai no futuro, com essa sementinha que for plantada, fazer um link com aquilo que foi dito lá atrás e aumentar o seu conhecimento quando ela tiver condições de aumentar o seu conhecimento. Era assim que Jesus agia. Ele entendia uma grande parte daquele povo que o cercava como crianças espirituais, como nós, pessoal. Pessoas que não tinham condições de receber a verdade nua e crua, ipsis literis. Os apóstolos, os 12 apóstolos, que foram os escolhidos por Jesus, eram pessoas simples, mas nós como espíritas sabemos que eles devem ter vindo muito bem preparados do mundo espiritual para a Terra para realizar essa tarefa. É óbvio, né? Jesus não ia escolher aleatoriamente 12 pessoas do nada. Claro que eles não lembravam por causa do véu do esquecimento, mas ele escolheu 12 pessoas que já tinham um preparo. E Jesus falou: a vós foi dado o direito de enxergar, de ouvir. A eles não, eles foram preparados. Jesus falava aos apóstolos de maneira particular, de outra maneira, com outra abordagem. Muitas vezes fazendo alertas bem duros aos apóstolos, dizendo, né, incrédulos, raça de incrédulos, por que não acreditais? Né? Os apóstolos foram lá, tentaram curar as pessoas, não conseguiram. Aí Jesus olhou para a pessoa foi curada. Aí os apóstolos perguntavam: mas mestre, por que nós não podemos curar? Aí Jesus dizia: raça de incrédulo, não tem fé suficiente. Com os apóstolos ele tinha uma outra abordagem, pessoal. Com o povo, Jesus falava de uma outra maneira. Existiam vários níveis de entendimento. Ali entre o povo, a maioria das pessoas eram pessoas simples, humildes, que não tinham acesso aos ensinamentos judaicos. Jesus pregava no átrio dos gentios no templo. O que é o átrio dos gentios? Era um pátio onde todo mundo podia entrar. Porque tinha um lugar lá no templo que as pessoas que não fossem judeus iniciados não podiam entrar. Lá é onde aconteciam as aulas. Os rabinos ensinavam. Então Jesus ensinava no átrio dos gentios, onde todo mundo podia ouvir. Só que muitas pessoas não sabiam ler, escrever, que era muito raro na época de Jesus, eram poucas pessoas que tinham acesso a esse tipo de cultura, mas também não tinham tido instrução literária, instrução religiosa, não tinham estudado a Torá minuciosamente. Como as outras pessoas, Jesus tinha que explicar a Torá, lembrar as pessoas das leis mosaicas e transmutar as leis mosaicas para a realidade que Jesus estava trazendo do Deus amoroso, do Deus provedor, daquele Deus que nos ama incondicionalmente e cabe a nós fazer a coisa certa ou não. Então, por que Jesus ensinava por parábolas? E outra coisa importante que a gente esquece quando a gente vai estudar esse trecho do Evangelho, não foram todos os ensinamentos de Jesus que ele ensinou por parábolas, foi uma coisa ou outra. Muitas coisas Jesus falou, inclusive para o povo, para nós, povão, e eu estava lá entre os 500 da Galileia, mentira, estava lá entre os 3.000, aqueles anônimos, né, que estavam atrás das pedras lá com medo que Jesus estava falando, mas tentando ouvir um pouquinho. Jesus falou
ipsis literis, ele falou literalmente as máximas morais. Quando Jesus falou, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, para seres filhos do vosso Pai, ele não usou parábola para falar isso. Ele falou diretamente. Né? O maior mandamento é amai a Deus sobre todas as coisas. E o semelhante a esse, amai ao próximo como a si mesmo. Jesus não usou parábola para falar isso. No Sermão do Monte, Jesus não usou parábola. Ele usou uma figura de linguagem com uma reflexão que a gente está até hoje tentando entender. Mas muitas vezes não consegue. Mas ele não usou parábola. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Ele foi bem claro no Sermão do Monte. Agora, algumas outras questões que ele, com o E maiúsculo e as pinhas, que ele queria deixar uma reflexão para o porvir. E quando eu falo em porvir, eu estou falando séculos e milênios, que nós estamos até hoje tentando entender as parábolas de Jesus, né? Que era aquelas historinhas que ele contava para as crianças espirituais, que nós ainda somos, porque não entendemos as parábolas ainda, temos que estudar com afinco, né? Com a ajuda da espiritualidade superior, da doutrina espírita, do Pentateuco kardeciano, para poder entender as parábolas, né? Jesus queria passar uma mensagem para o porvir, né? Queria passar uma mensagem imorredoura, né? Para que a gente pudesse ficar raciocinando, pensando, estudando, tirando frase por frase, vendo o significado, até que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, a gente pudesse entender os ensinamentos de Jesus e, em entendendo, a gente começasse a compreendê-los, que é colocar para dentro de nós. E em compreendê-los, colocá-los em prática na nossa vida. Porque saber é fácil, pessoal. É o primeiro e mais raso passo. É saber. É só ler. É só assistir uma palestra. É só assistir uma live no Facebook. Eu fico sabendo que aquilo existe. Agora, compreender exige abnegação, esforço, entrega, mudança, renovação interna, conheça-te a ti mesmo e colocar em prática aquilo que foi dito. Então agora nós ficamos sabendo o porquê Jesus falava por parábolas, certo? Agora vamos continuar estudando para compreender as parábolas como verdades que vão nos modificar, verdades de renovação dentro de nós mesmos. Vou passar a palavra então agora para a Astrid, para a segunda parte do nosso Evangelho, explanação do Evangelho da tarde de hoje. Isso aí. E a nossa segunda parte, então, esse segundo tópico que a gente vai ver, que é o item 8 ali, ele diz o seguinte, é o título, né? Não vades aos gentios. Aí, como a gente sempre faz, né, vamos ler o trechinho evangélico aqui. Esse trechinho, ele até é bem pequenininho, tá? Em Mateus capítulo 10, versículos 5, 6 e 7. Então, vamos ler ele aqui para depois a gente discorrer a explicação em cima disso, né? Jesus enviou seus 12, os apóstolos, depois de lhes ter dado as instruções seguintes. Não vades aos gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares para onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Muito bem. Então, lógico que sempre antes de a gente extrair o espírito da letra e da gente começar a fazer uma reflexão em cima disso para entender o que Jesus queria dizer, é sempre bastante importante a gente situar esse ensinamento, né, isso que está dito aqui ao contexto histórico da época, né, como era na época de Jesus. Então, quando ele diz os gentios, né, e os samaritanos, é como até meu pai comentou antes, eram povos pagãos, né, que não eram adeptos do judaísmo, não eram judeus. Então, quando ele fala que, não, para os apóstolos, né, não irem até os gentios e até os samaritanos, é um pouco estranho, né, porque
como se Jesus estivesse dizendo para eles não irem até os povos pagãos, mas só passarem os seus ensinamentos para quem era judeu, né? Mas a gente sabe que Jesus, em todo momento da sua jornada aqui na Terra, sempre pregou para todas as pessoas, sem distinção, sem discriminação nenhuma. Então não era especificamente, ele não falava especificamente para os judeus, mas sim para a humanidade como um todo, né? Deixou seus ensinamentos para todo mundo, tanto que ele pregava no átrio dos gentios para que todas as pessoas pudessem escutar. Então, o que ele estava querendo dizer com isso aqui? Dizendo para os apóstolos não irem até os gentios e os samaritanos. Jesus não estava desdenhando da religião dessas pessoas, da crença dessas pessoas. Mas o que a gente precisa entender é que os judeus, como já tinham toda aquela questão de Moisés, né, das leis de Moisés, dos outros profetas que tinham vindo antes, a crença no Deus único, né, de um único Deus, claro que era aquela ideia inicial, né, daquele Deus punitivo, que era raivoso, se tu fizesse alguma coisa errada, tu ia ser punido, toda aquela questão. Mas a crença, né, naquilo que os judeus acreditavam era um pouco mais parecido com o que Jesus vinha trazer. Então essa ideia do Deus amoroso, isso já tinha sido introduzido de uma forma muito rudimentar, mas já tinha sido introduzido na cabeça daquelas pessoas. Agora, a crença dos povos pagãos era muito diferente, então por isso eles estariam mais propensos a não aceitar muito bem, com tanta facilidade, aquela palavra de Jesus, aqueles ensinamentos que Jesus vinha trazer. Então ele não estava dizendo que os judeus eram superiores ou eles eram mais evoluídos, né? Por isso os apóstolos deveriam ir até eles trazer converter eles primeiro. Converter eles primeiro. Não, nada disso. Mas ele estava falando que o que eles deveriam fazer? Eles deveriam pregar primeiro para aquelas pessoas que aceitariam aquilo com mais facilidade. Para implantar e assim conseguir disseminar aquela informação com mais facilidade. Agora, não adiantaria eles irem até aqueles povos que simplesmente não iriam querer escutar aquela informação, porque eles iam ter um entendimento muito diferente. Não ia ser... terreno muito infértil. Muito infértil, ou seja, o terreno deles não estava preparado para aquela informação. Era para uma informação diferente que eles tinham na cabeça deles. Então isso não ia adiantar muito eles ficarem em cima daquilo com aqueles povos ali se eles não iam aceitar. E isso é sempre importante a gente lembrar que todos os ensinamentos de Jesus, como a gente sempre diz, que a gente ainda está tentando entender, a gente pode sim trazer para o nosso dia a dia, para o momento atual em que a gente vive, que nem no Espiritismo. Nós que somos praticantes, né, que somos adeptos da doutrina espírita, a gente também pode levar isso para o nosso dia a dia. Não adianta a gente implantar aquela fúria doutrinária de querer sair falando a nossa verdade, né? Aquilo que a gente acredita, a força para as pessoas. Digamos que uma pessoa tenha um entendimento diferente, seja de uma outra religião. Não vai adiantar a gente ficar falando sobre doutrina espírita para aquela pessoa. Lembrando que a melhor religião é aquela que te transforma numa pessoa melhor. Então, o que a gente deve fazer? É óbvio que nós vamos voltar a nossa atenção mais para aquelas pessoas que estão querendo aprender sobre a doutrina, que querem uma luz na sua vida, que estão precisando, né? E aqui, acima de tudo isso nesse texto, está nos fazendo um alerta de que nós temos que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. E não simplesmente tentar impor uma coisa que a nossa fé aos outros. A nossa fé aos outros. Exatamente. O que importa é que, por meio da nossa fé, por meio da nossa crença, nós sejamos pessoas boas. Que a gente faça o bem e faça o correto. Porque assim a gente vai estar demonstrando por meio das nossas ações, da gente botando em prática no nosso dia a dia, a gente vai estar mostrando coisas boas para as outras pessoas ao nosso redor. Não importa a religião, não importa se a pessoa é católica ou se a pessoa é evangélica, se é budista, se é da Umbanda, se é espírita, não importa. O que importa é que a gente tem que se melhorar. É o livre-arbítrio de cada um. Então isso Jesus já estava falando naquela época lá para os apóstolos. Estava dizendo, vai lá. Pessoal, vou dar um pitaquinho aqui no que a Astrid está falando. Eu quero lembrar daquela passagem de Jesus, onde ele encontra a mulher samaritana no poço. E ele pede para a mulher samaritana lhe servir água.
e ela olha para ele e diz assim, mas eu sou samaritana, como é que você pede para mim? E Jesus diz para ela que faz uma revelação sobre a questão dela não ter marido, dela ter tido vários maridos, que era uma questão bem polêmica na época. Jesus consciencialmente a abençoou e a absolveu por ela ser uma pessoa boa, né? Independente do que ela tinha feito em relação à lei dos homens. E o fundo moral daquela história ali é de que o importante é tu ser bom, não a crença que tu tem ou a falta de crença que tu tem. E Jesus usou como exemplo um samaritano, lá na parábola do bom samaritano, a mulher cirofenícia com a filha doente recorreu a Jesus, era uma pessoa que tinha uma outra religião. Pessoal, Jesus não saiu da Judéia, da Galileia, daquela região ali, né, do Oriente Médio, e foi a outros lugares que tinham como predominância outras culturas e outras religiões para pregar. Porque uma das missões de Jesus era implantar o evangelho na terra. Então ele ficou naquela região ali, porque por mais que eles eram contra algumas coisas que Jesus disse, tanto que o condenaram e o crucificaram, mas ali o terreno era mais fértil para a plantação do evangelho, porque a base de crença era a mesma, que era o decálogo, as leis mosaicas, só que trazidas por Jesus de uma maneira mais amorosa. Então quando Jesus diz assim, ó, não vá aos gentios, não vá aos samaritanos, vá às ovelhas desgarradas da casa de Israel, ele está falando dos judeus, mas não só dos judeus. Ele está falando da característica principal das ovelhas desgarradas da casa de Israel, que é a crença no Deus único, no Pai Criador. E como Jesus estava trazendo um Pai Criador bondoso, amoroso e justo, ele pregava também que nós, como filhos de Deus, tínhamos que demonstrar as características da paternidade divina em nós. Então ele estava dizendo assim, ide pregar a todos aqueles que demonstrassem bom ânimo em lhes ouvir, né? Tanto que depois que Jesus desencarnou e retornou para o mundo espiritual, passado um tempo em que depois do Pentecostes, né, das línguas de fogo, os apóstolos foram um para cada lado, aí depois de implantada a semente do evangelho naquela região ali da Judéia, né, eles foram para Éfeso, né, Pedro montou a Casa do Caminho, outros foram para Roma, outros foram para outros lugares, inclusive para a Samaria, para a região da Samaria pregar. Depois de implantado o evangelho, eles foram pregar a todas as pessoas. Então a gente tem que saber situar, e o espírita, ali como diz no texto, tem essa característica também, né, Astrid? Né? O espiritismo, ele não aconselha que a gente use o espiritismo como uma ferramenta de fúria doutrinária, como uma ferramenta de convencimento dos outros. O espiritismo é uma alternativa de jornada, não uma coisa obrigatória. Se eu não for espírita, então... Não, gente. Não é que tu sendo espírita, tu tá salvo, tu não sendo espírita, tu tá danado. Aquela coisa fora da igreja não há salvação, mas não é, né? Passa a palavra pra ti agora, pra te continuar daí. Pois então, mas é essa reflexão assim que a gente tá tentando fazer, né? De que a gente sempre tem que ter em mente aquilo do fora da caridade não há salvação, não é dentro de um ambiente ou de outro, porque senão a gente vai estar novamente, assim como em muito tempo, né? Até hoje a gente faz isso se apegando nas bengalas espirituais, achando que por a gente estar realizando cultos externos ou por a gente estar em um determinado lugar, a gente vai estar, entre aspas, salvo, né? Ou a gente vai estar fazendo a nossa parte, se a gente paga ali o dízimo, né? Isso Sim. que se diz, aí a gente vai estar salvo. Só que a gente esquece que a verdadeira mudança é lá no nosso dia a dia. É muito fácil a gente ser caridoso, ser fraterno dentro da igreja, dentro da casa espírita, ser nesses ambientes onde tá tudo tranquilo, mas onde a gente vai realmente se colocar à prova, onde a gente vai ter que enfrentar as nossas dificuldades, vai ser ali no nosso dia a dia. E não importa a religião que a gente seja, a gente tem que estar preparado para estender a mão para o nosso próximo. Independente se aquela pessoa é de uma religião diferente ou se acredita numa coisa diferente do que a gente acredita. 2 historinhas do Chico Xavier. Uma vez um repórter perguntou assim ao Chico:
Chico, se o espiritismo é tão bom assim como tu diz, como tu fala, por que todo mundo não é espírita? O repórter, né? O fariseu para o tentar. Aí Chico olhou para ele e disse assim, porque esse não é e nunca será o papel da doutrina espírita, convencer os outros a serem espíritas. Porque ser espírita é ser bom, é ser cristão. Ser espírita não é simplesmente ser espírita. É ser bom, é ser cristão. É demonstrar as características de um bom cristão. Quais são as características de um bom cristão ou de um bom espírita? Reconhece-se. O bom espírito ou bom cristão pelas suas obras. E pelo esforço. Que empreende em dominar as suas más tendências. Então, gente, o espiritismo nos ajuda a levar adiante essa tarefa. E uma outra vez, lá na década de 70, num congresso que teve em Uberaba, Congresso Brasileiro de Espiritismo, o tema central era o ateísmo. Como o ateísmo podia levar as pessoas à obsessão, à descrença, ao suicídio. Aí o Chico, na hora da sua palestra, entre outras coisas, ele disse, pessoal, a gente não tem que se preocupar com o ateísmo, a gente tem que se preocupar em amar as pessoas. Todas, não importa com a crença e com a falta de crença delas. E digo mais, existem muitos ateus mais cristãos do que muitos espíritas. Quando o Chico falou isso, quase caiu o teto da casa espírita. As pessoas cochichavam, o Chico tá obsediado. Mas, gente, ele tinha razão. O que adianta tu ser espírita e não ser caridoso? Tu ser espírita, não estender a mão ao teu próximo. Ser espírita e falar mal dos outros pelas costas. Ser espírita e fazer fofoca. E se a pessoa que é ateu, ele diz que não acredita em Deus, mas ele passa por alguém sofrendo, ele se condói e ajuda. Ele não fala mal de ninguém. Ele faz doações anônimas para instituições de caridade. Ele se oferece como voluntário para cortar a grama lá na PAI. Ele se oferece como voluntário para fazer comida num asilo, numa creche. É ateu, mas ele faz tudo isso. Quem é mais cristão? O espírita que fala mal dos outros pelas costas ou o ateu que vai lá e põe a mão na massa para ajudar o seu próximo? Era sobre isso que o Chico estava falando. É óbvio que se tu for espírita e utilizar os preceitos espíritas para se melhorar, sendo um bom cristão, é o melhor dos mundos. Aí a gente dá um salto evolutivo. Mas não adianta só ser espírita, só estar na casa espírita, só ler sobre o espiritismo, se isso não te transforma numa pessoa melhor. Porque o potencial do espiritismo é para isso. O espiritismo, a doutrina dos espíritos, com base nos ensinamentos de Jesus, ela existe para nos melhorar, para nos transformar em pessoas melhores. Para o nosso progresso. Para o nosso progresso, então, para o nosso adiantamento moral. Sigamos, então, né, no caminho do bem, sempre colocando em prática ali. Vamos tentando, né? Conforme a gente vai avançando ali nos ensinamentos, a gente vai conseguindo colocar em prática no nosso dia a dia. Vamos se esforçar cada vez mais para isso, né? Astrid, muito obrigado. O pessoal do Google Meet, muito obrigado pela participação de vocês. Magda, obrigado pelas tuas colocações ali. Gente do Facebook, gratidão pela participação de vocês, por terem assistido e compartilhado a energia de vocês conosco na tarde de hoje. Na próxima terça-feira nós encerramos o capítulo 24, Não Coloqueis a Candeia Debaixo do Alqueire, com assuntos muito importantes. Contamos com a presença de todos vocês. E agora, nesse momento, eu quero convidar a todos que fechem seus olhos, elevem os pensamentos a Deus, para que a gente possa agradecer a inteligência primeva, criadora do universo, pelo dom da vida, pela oportunidade de existir e estar trilhando essa caminhada tão difícil, mas tão abençoada de aprendizados que é a nossa atual reencarnação. Agradecemos agora o Mestre Jesus, o sol de nossas almas, sublime dispensador de bênçãos, o meigo nazareno, guia eterno de cada um de nós, supremo governador desse planeta. Pelo teu evangelho, Mestre, e pelo teu exemplo de amor, nossa gratidão eterna. Agradecemos aos espíritos protetores da Sociedade Espírita Esperança, essa casa querida aqui de Gramado, que nos proporciona esses encontros todas as terças à tarde. Agradecemos aos mentores da doutrina e aos guias espirituais de cada um de nós que está aqui, que possam continuar soprando seus bons conselhos,
aos nossos ouvidos e que a gente possa botar em prática. E humildemente pedimos permissão para que todos que estão aqui possam sair melhor do que aqui estão no encerramento desse trabalho de hoje. Que assim seja. Gente, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser e vai querer.